Há 8 anos, uma poderosa distorção no tempo e no espaço ocorreu, resultando numa invasão por criaturas de outro reino que massacraram a humanidade à vontade. A cidade foi consumida pelas chamas, e o desespero se alastrou enquanto os monstros avançavam. O custo humano foi alto, com um declínio acentuado na população. Os sobreviventes apelidaram esse apocalipse de a Maré Mágica. A mudança no campo magnético introduziu um sistema profissional que capacitou os humanos, permitindo-lhes despertar talentos iniciais aleatórios e escolher diferentes profissões dentro do sistema. Ao escolher uma profissão, os humanos adquiriam as habilidades associadas a ela, que podiam ser utilizadas no mundo real. O talento despertado determinava o destino do profissional. A partir disso, os sábios humanos adotaram um novo modo de vida e combate, com a sociedade focada em nutrir e fortalecer os profissionais. Foi então que estabeleceram a primeira academia profissional na cidade de Jiang, baseando-se nos eventos reais passados como modelo, confiando no sistema integrado ao jogo para criar várias cópias de estratégias de diferentes dificuldades e classificações para treinar e preparar a próxima geração. Naquela ocasião, todos os alunos estavam presentes na academia para ouvir o discurso do possível diretor, que se apresentava no telão dizendo: Estudantes, vocês completaram todos os estudos teóricos na primeira academia profissional da cidade de Jiang, e hoje marca o significativo dia do despertar de seus talentos, bem como o primeiro passo nas cópias. Ao concluir suas palavras, um grande círculo começou a ser ativado, emanando uma aura dourada. O homem que fazia o discurso, então, pediu para todos avançarem. Após anos de estudo, todos os alunos estavam preparados para se tornarem profissionais, prontos para proteger a humanidade, mesmo que isso signifique sacrificar suas próprias vidas, tal como o juramento à pátria. Assim, no grande telão, começaram a ser emitidos os números dos alunos, e à medida que eram chamados, passavam pelo despertar de talentos. Entre a multidão estavam alguns alunos. Mal podiam esperar para descobrir o que os aguardava, pois após tantos anos neste mundo, finalmente chegou o tão aguardado dia do despertar de talentos, crucial para se tornarem profissionais. E nosso protagonista não era diferente. Um jovem se destacava na multidão, com cabelos pretos e uma expressão esperta. Seu nome era Lin Ye. Para entendermos melhor, a qualidade dos talentos era dividida em rank comum, raro, lendário, subdivino e mítico. O talento de rank mítico nunca tinha sido visto desde o despertar da humanidade. Espadachins e magos eram as profissões mais cobiçadas, seguidas de perto por assassinos, invocadores e guerreiros. No entanto, os sacerdotes, devido aos baixos lucros de cura, pouca mobilidade e quase nenhuma capacidade de ataque, estavam na parte inferior da cadeia profissional, enquanto outras profissões, com equipamentos poderosos e talentos de alta qualidade, conseguiam completar as cópias sozinhas. Os sacerdotes não podiam. Em cópias extremamente difíceis, magos e invocadores podiam substituir o papel dos sacerdotes, contanto que houvesse um jogador habilidoso. Forçados a se esconder atrás do time, apenas ganhando experiência e curando, a profissão de sacerdote tornou-se uma piada completa. O nosso rapaz estava perdido em pensamentos sobre todas as possíveis classes que poderia escolher quando uma mão puxou sua roupa, chamando sua atenção. Era uma menina encantadora de cabelos rosados que se aproximou e perguntou: Ei, Linhê, você já decidiu qual profissão vai escolher? No entanto, o rapaz apenas olhou para ela e afirmou: Já disse antes, não adianta pensar nisso agora. Só depois de despertar meu talento saberei qual profissão é mais adequada para mim. Ele deu uma piscadinha para ela, mas mesmo assim ela fechou a cara e exclamou: Só estava perguntando. A beleza da menina encantava todos os homens da academia. Ela era Sumumu, uma estudante na primeira academia profissional da cidade de Jiang. Os rapazes que babavam por sua beleza comentavam o quanto ela estava deslumbrante naquele dia. O jovem protagonista colocou sua mão na cabeça da menina, fazendo um cafuné para tentar acalmar sua irritação, mas continuou sem dizer nada a respeito. Nesse momento, os fãs apaixonados ficaram furiosos com essa demonstração de afeto, desejando que Lin Ye soltasse a moça. A raiva era tanta que um dos alunos que observava a cena comentou: Esse Lin Ye não passa de um parasita, um inútil.
Ele olhava com expressão raivosa, franzindo a testa e cerrando os dentes. Sempre agindo de forma tão arrogante, mal posso esperar para ver que tipo de talento ele desperta. Mumu virou o rosto com os braços cruzados, pedindo apenas para que ele não exagerasse. Nesse momento, o círculo dourado se intensificou juntamente com o chamado do aluno 1001, Wang Shuai, marcando o despertar de um talento de classificação rara, muito poderoso. Um talento dessa classificação aumentava as habilidades baseadas em força em 50%. O jovem rapaz saiu do círculo, sentindo sua nova força, enquanto todos ao seu lado se encantavam e se surpreendiam. Um deles até comentou: um talento de classificação rara, perfeito para a profissão de guerreiro. O bonitão com certeza será o destaque neste teste. Wang Shuai deixou os fãs de lado por um momento e dirigiu sua atenção ao nosso protagonista e a Mumu, ficando em silêncio por um tempo. Mas logo depois revirou os olhos, dizendo: eu quero ver o que o faz tão favorecido pelos deuses. Enquanto Lin Ye apoiava-se nos ombros de Mumu, pedindo para que ela não se importasse com os comentários, ela ficava indignada, principalmente porque ele sempre desprezava as opiniões dos outros. Então, ela perguntou o motivo, e ele simplesmente respondeu: porque eu me tornarei o mais forte. Sua mente o levou a uma lembrança cruel, provavelmente de quando era criança, e tudo aconteceu. Havia vários monstros na rua. Alguns conseguiram fugir. Outros foram arranhados pelas costas, enquanto outros jaziam sem vida no chão. Um casal fugia, carregando uma criança nos braços. O homem estava determinado a alcançar o abrigo à frente deles, mas o perigo os perseguia de perto. Quando o pai da criança percebeu, assustou-se, tentando manter a sanidade por causa de sua família, mas o golpe foi certeiro e o fez cair no chão com a criança. A criança gritava pelo pai, enquanto o monstro já tinha a mãe em suas garras, e o pai caído gritava para que a criança entrasse rapidamente. A cena era angustiante para uma criança, ouvindo as últimas palavras de sua mãe, enquanto era engolida pela poderosa criatura, dizendo: você deve sobreviver! Ele estava diante de um imenso portão marcado com o número 70 e caído no chão, sem forças. Se não fosse por uma mulher gritando: as sobreviventes, tragam-nos rapidamente, o jovem garoto não estaria vivo hoje. Uma mulher amável de cabelos rosados, com sua pequena filha ao lado, estendeu a mão para ele e disse: Lin Ye, a partir de agora, nós seremos sua família. Venha para casa conosco. O garoto, que acabara de perder seus pais, era nosso protagonista, e a jovem menina de cabelos roxos era a adorável Mumu. Assim, ele encontrou uma nova família. Ele sabia que precisava ficar forte, pois somente assim poderia protegê-los. Mas suas lembranças foram interrompidas quando o número 1128 foi chamado, e não era ninguém menos que o nosso protagonista, Lin Ye. Ele deu um tapinha na cabeça de sua antiga amiga e pediu para ela esperar, pois estava saindo. Ela o olhou com ternura, pronunciando seu nome em pensamento, preocupada com esse momento, mas Lin Ye seguiu em direção ao círculo com confiança. Posicionou-se no centro do círculo, sentindo a energia emanando do local. Em seguida, foi teleportado como se estivesse indo para outra galáxia, onde sua imagem translúcida se formava entre as estrelas. Navegando naquela imensidão, ele se perguntava se estava no lugar do despertar de talentos. À sua frente, uma luz dourada começou a se formar e não demorou muito para que ele se aproximasse. Ao tocá-la, uma espiral de luz se formou, assemelhando-se à aurora boreal, e dois grandes dragões, um branco e outro vermelho, circulavam ao seu redor. Os dragões se transformaram em luz e ambos penetraram no peito de Lin Ye, fazendo-o brilhar intensamente. Uma notificação apareceu, informando que ele havia adquirido um talento de classificação mítica chamado Inversão do Céu e da Terra, e perguntou se gostaria de obtê-lo. Em seus pensamentos passou apenas classificação mítica. Um talento de classificação mítica nunca apareceu antes. A inversão do céu e da terra de nível 1 revertia e melhorava todas as habilidades nele mesmo, com a opção de ativá-la ou desativá-la livremente. Quando atualizada para um nível mais alto, poderia mudar a natureza das habilidades. Para o efeito de melhoria atual, o consumo de mana foi reduzido em 10%. E o efeito de conversão atual fazia com que os buffs se tornassem debuffs e vice-versa. Além disso,
Para atualizar a habilidade, a pessoa precisaria atingir o nível 10. O nosso protagonista percebeu imediatamente. Reverter todos os efeitos em si mesmo e ativar e desativar livremente esse talento de classificação mítica. Isso não significa que os inimigos nunca podem me derrotar, mas se eles usarem ataques sem habilidades, como golpes básicos, ou se um sacerdote me curar, isso pode quebrar a invencibilidade e me prejudicar diretamente. O garoto sorriu, apertando suas mãos, afirmando que era exatamente por isso que os talentos podiam ser ocultados de todos. Naquele momento, tudo voltou ao normal, e nosso protagonista retornou à vista de todos, enquanto o anunciante declarava: 1128 Lin Ye, talentoso despertado, oculto. Mumu aproximou-se dele, cheia de curiosidade, querendo saber se o talento dele era um completo segredo, mas as pessoas aproveitaram a situação para falar mal dele. Algumas até zombaram. Eu sabia que ele só podia despertar um talento tão vergonhoso que quisesse escondê-lo. Lixo merece um talento de lixo. A deusa realmente julgou mal gostando de um perdedor como ele. Pessoas invejosas porque ele está ao lado da sua deusa. A voz do anunciante continuava: Aluno Lin Ye, por favor, selecione sua profissão. E aluna 1233 Sumumu, prossiga com o despertar do seu talento. Ele a empurrou, dizendo para ela ir logo, e ela sem graça só retrucou: Idiota! Empurre com mais delicadeza! Ui. Depois de um tempo, ambos se separaram. Ele teria que escolher sua profissão através da estátua da deusa, enquanto ela teria que receber seu talento de despertar. Chegando lá, Lin Ye olhou para a estátua, sabendo que seria o próximo, e assim a pergunta foi feita. Por favor, selecione a profissão que você deseja seguir. Lin Ye manteve seus olhos fixos e pensativos, encarando a estátua, e chegou à seguinte conclusão. Se considerarmos a lógica de ser invencível até certo ponto, a inversão do céu e da terra é definitivamente uma habilidade divina. Para maximizar a força do meu talento, devo compensar minhas fraquezas. Foi então que ele apontou para a carta que representava um padre carregando um símbolo de cruz em suas vestes, dizendo: Eu escolho este. O sistema da estátua ficou em silêncio por um momento e depois perguntou: Por favor, confirme sua profissão novamente. Você está escolhendo ser um sacerdote? Atualmente, você é o primeiro aluno desta sessão a escolher se tornar um sacerdote. No entanto, sem hesitar, nosso protagonista afirmou: Sim, sacerdote. E assim, a carta que representava a classe escolhida começou a brilhar em um tom dourado, envolvendo-o completamente, indicando a confirmação da mudança de profissão. Suas vestes também foram alteradas. Agora ele possuía um manto negro, com uma cruz no centro onde uma caveira era visível, e sua arma era um cajado de cruz. Na verdade, a roupa dele estava muito estilosa para um sacerdote. Em seguida, as informações dele foram exibidas. Lin Ye agora era um sacerdote com 100 pontos de vida. Os efeitos que ele possuía eram os seguintes: abaixo de 80, entra no estado ferido, com todos os atributos levemente diminuídos. Abaixo de 30, entra no estado criticamente ferido, com todos os atributos moderadamente diminuídos. Abaixo de 5, entra no estado morrendo, com todos os atributos significativamente diminuídos. Em 0, ocorre a morte. Seus pontos de mana estavam no valor de 100, e seu talento era a inversão do céu e da terra, de classificação mítica. Ele ainda tinha 4 pontos de atributos em força, constituição e agilidade, e 5 pontos em inteligência e espírito. Nosso protagonista ainda analisava suas habilidades. O sistema informava que ele possuía a arte de cura, que tinha como alvo único uma unidade, com o efeito de invocar energia vital para restaurar 50 pontos de vida do alvo. A arte da clareza também tinha como alvo único uma unidade, onde ele invocava espíritos elementares para restaurar 30 pontos de mana no alvo. Ele queria experimentar seu novo talento, então ativou a inversão do céu e da terra. Fechando os olhos, tudo à sua volta se tornou vermelho. Lin Ye balançou seu cajado na posição horizontal, e uma aura carmesim percorreu todo o seu corpo. Seus olhos foram tomados pela mesma cor que o envolvia, e na ponta de seu cajado irradiava um brilho da caveira.
O sistema informava a arte de cura invertida, onde ele removia a energia vital do alvo, reduzindo sua vida em 50 pontos. Observando o sistema, nosso jovem sacerdote incrível disse: "Foi exatamente como eu havia pensado. A habilidade é interpretada como redução de vida, não causando dano. Ela não será resistida por armaduras defensivas, equivalendo a dano verdadeiro. É um pouco menos que o dano inicial de uma habilidade de mago, mas se o inimigo tiver resistência mágica, a vantagem ainda é minha." Já a arte da clareza invertida invocava espíritos corrompidos dos elementos, reduzindo o mana do alvo em 30 pontos. Aparentemente, o discreto dreno de mana poderia impedir que magos lançassem seus feitiços definitivos em momentos críticos, expondo suas fraquezas. Com essa estratégia, a abordagem para o combate estava bem clara. Ele também precisava ter cuidado com as habilidades de cura ou buff dos aliados. Sob o estado de inversão do céu e da terra, as habilidades de buff dos aliados poderiam causar dano ao invés de ajudar. Enquanto ele analisava todas as suas possibilidades, algumas pessoas começaram a perceber seu manto, indicando a escolha de sua classe, e começaram os comentários. "Você acredita que alguém realmente escolheu ser sacerdote? Uma profissão inferior? Haha, deve ser um covarde que quer se esconder atrás da equipe e jogar de suporte." Que povo mais ridículo, menosprezando o grande apoio, parecia até as partidas de Dota. Naquele momento, Sumumu havia despertado um talento de classificação lendária, chamado Lágrimas Biônicas, onde ela convocava espíritos de outro reino para lutar por ela. Enquanto ela saía, as pessoas que eram apaixonadas por essa deusa não podiam acreditar que era um talento lendário. Alguns até diziam que era digno da deusa Mumu, pois era a única com um talento de classificação lendária até agora, e assim todos ficaram imaginando que profissão ela escolheria. Nossa menina, além de linda, tinha sido consistentemente a melhor nas aulas teóricas, sendo considerada uma verdadeira gênia. Entre todos os comentários maldosos, um chamou sua atenção a ponto de deixá-la envergonhada. Como um humilde sacerdote pode competir com o orgulho dos céus? Ele deve estar tentando ser o cachorrinho da deusa. Ela se dirigiu à estátua da deusa, que fez a mesma pergunta. "Por favor, selecione a profissão que você deseja seguir." E sem nem pensar duas vezes, ela disse: "A profissão que escolho é mago." Lin Ye não poderia estar mais orgulhoso dela por isso. Afinal, uma maga com um talento de classificação lendária era muito boa, e todos especulavam que ela tinha o potencial para se tornar um membro da aliança profissional. Do palanque, um homem observava tudo o que acontecia ao seu redor. Ele vestia um manto vermelho e estava ao lado de um ancião com longos cabelos brancos. Ele afirmava: "A menina realmente tem um grande potencial. No entanto, estou mais interessado naquele ali. Faz muito tempo desde que um aluno escolheu ativamente a profissão de sacerdote." Ele olhava fixamente para Lin Ye com suas novas vestes de sacerdote e comentava: "Mas esse jovem, ele não parece ter escolhido de má vontade, o que torna bem interessante." Mumu correu rapidamente em sua direção, gritando seu nome: "Lin Ye." Ao alcançá-lo, suas vestes também tinham mudado. Ela vestia algo bem mais justo, marcando todas as suas graciosas curvaturas, e com uma piscadela encantadora disse: "Eu escolhi mago. Vamos entrar na instância juntos?" Mas friamente ele rejeitou. "Não, obrigado, Mumu. Eu tenho meus próprios planos." Essa resposta provavelmente partiu seu coração, e confusa perguntou: "O que você quer dizer? Você está planejando?" Mas aquele momento foi interrompido por um aviso do sistema, informando que a instância iniciante à Floresta dos Lobos estava agora aberta, e que os alunos que concluíram o despertar de seus talentos e a mudança de profissão poderiam formar equipes para entrar. O portal apareceu para todos. Era grande e brilhante de cor roxa. Foi então que Wang Shuai se aproximou e disse: "Ei, Lin Ye, você poderia falar com a Mumu por mim? Eu quero convidá-la para se juntar à minha equipe. Como recompensa, posso levá-lo junto desde que você siga minhas ordens." O outro homem tentou esnobá-lo de forma arrogante, mas foi ainda mais transparente em sua ofensa, dizendo: "Se não fosse pela deusa Mumu, nós não nos incomodaríamos com um sacerdote inútil." Lin Ye olhou com desdém para esse tipo de acordo e simplesmente recusou o convite. O outro aluno se aproximou, achando isso um completo absurdo, e disse: "Lin Ye,
Não seja ingrato. A situação poderia até piorar se não fosse pela entrada do ancião de longos cabelos brancos que disse: As instâncias exigem trabalho em equipe. Mesmo com talento suficiente, é difícil resistir às hordas de demônios. O grupo ficou surpreso ao cumprimentar o diretor. Logo em seguida, o diretor falou: Jovem, diante dos demônios, quaisquer ressentimentos podem ser deixados de lado. Ele se referia ao nosso protagonista, que refutou suas palavras, afirmando que não tinha ressentimentos, mas apenas achava que completar as instâncias sozinho proporcionaria mais experiência e melhores recompensas. Diante dessa resposta, o diretor ponderou antes de falar. Completar uma instância sozinho como sacerdote? Como isso é possível? Pelo menos você poderia mudar para outra equipe. Não brinque com a sua segurança. Afinal, tudo na instância afeta a realidade. Se você encontrar perigo, você pode morrer de verdade. O jovem sacerdote colocou a mão na cabeça em agradecimento pelo conselho, mas tinha certeza de que poderia completar a missão solo. Além de querer subir rapidamente de nível, não podia revelar seu talento divino aos outros. Assim, só poderia revelá-lo depois que sua força fosse suficientemente poderosa. Lin se virou e foi em direção ao portal da instância, deixando o velho diretor ponderar por que aquele jovem sacerdote estava tão confiante. Lin Ye começou a se preparar para entrar e o sistema perguntou: A instância do teste para iniciantes é perigosa. É recomendado completá-la em equipe. Você escolhe entrar sozinho? Com um sorriso confiante e certo de seu poder, nosso protagonista apenas afirmou: Sim. Entrando na instância aberta, chamada Floresta dos Lobos, Lin Ye se deparou com uma seta indicando o caminho a seguir. Era uma floresta sob a luz do céu noturno, com níveis de dificuldade entre 1 e 3, classificada como iniciante, mas de dificuldade difícil. Era recomendado que os iniciantes se unissem e cooperassem, pois na floresta habitava um grupo de lobos sedentos por sangue, possuindo dentes e garras afiados. Era crucial nunca permitir ser cercado, pois isso poderia resultar em uma situação sem saída. Embora desafiadora para os estudantes que entravam na instância pela primeira vez, com uma boa cooperação, as baixas poderiam ser evitadas, e alcançar uma classificação B já seria um resultado satisfatório. Havia também uma fonte de cura no meio da instância para os profissionais recuperarem sua saúde, mas isso também diminuía ainda mais a utilidade dos sacerdotes. No entanto, para aqueles que gostam de correr riscos, era sugerido não evitar os lobos selvagens ao longo do caminho, mas liderá-los juntos ou até mesmo aventurar-se mais fundo na floresta, explorando áreas proibidas. Enquanto isso, Lin Ye se viu diante da situação hipotética que havia imaginado, porém, manteve um olhar confiante, certo de que sabia tudo o que precisava ser feito. Ele ativou seu poder, invocando sua habilidade nas mãos, consciente de que, uma vez possuindo um talento de nível divino, como poderia se satisfazer com uma classificação comum? Ignorando as setas indicativas, adentrou mais profundamente na floresta, sua capa marcando sua decisão com o pensamento: a lendária Terra Proibida. Eu devo entrar nela. Não demorou muito para que alguns lobos selvagens viessem ao seu encontro. Observando a alcateia se aproximando, ele identificou que o nível deles era 1, enquanto a força e a constituição eram de 3 pontos, e a inteligência e a agilidade, 2. Sua classificação era bronze, com uma habilidade chamada Mordida Uivante com Sangramento. As criaturas em grupo preferiam o combate coletivo, atacando com efeitos de sangramento que causavam dano contínuo. E assim, a matilha se preparou para atacar o nosso recém-sacerdote. Sua mordida consistia em usar dentes afiados para perfurar o oponente, acionando a habilidade de sangramento ao atingir, e tinha um tempo de recarga de 10 segundos. Sua habilidade passiva poderia causar dano contínuo ao inimigo a cada segundo após ser ativada, com uma duração total de 3 segundos, sem tempo de recarga. Lin Ye sorriu, achando tudo divertido. Então, um túnel de luz carmesim se intensificou sobre ele, e quando o primeiro lobo se aproximou, Lin Ye ergueu seu cajado e proferiu: Cura! Naquele momento, o lobo foi tomado pela luz, que soltava alguns raios elétricos e causou dano, fazendo o sangue soltar do corpo da criatura.
Aquela era a técnica de inversão de cura, que causava 50 pontos de dano de reversão ao lobo selvagem, e então matou o lobo sem causar dano, ganhando 10 pontos de experiência enquanto o corpo da criatura caía diante de seus olhos. Mal acabou com um lobo, outro se aproximou rapidamente, no entanto, eles foram repelidos pela defesa do nosso protagonista. Um escudo redondo o protegeu, e com a inversão, a mordida lhe deu mais 20 de saúde e o efeito do sangramento mais 2 pontos a cada segundo. Ele segurou firmemente seu cajado e, quando pronunciou, invertendo a situação, ativou a técnica de clareza de inversão, técnica de confinamento. Os espíritos foram invocados, fazendo com que várias correntes prendessem as criaturas, retirando 30 de mana, limpando a mana do inimigo e tornando uma unidade única incapaz de se mover. Vendo a impotência da criatura caída, o nosso protagonista pensou: como esperado, a técnica de confinamento é notavelmente eficaz contra esses monstros de baixo nível com pouca mana. À sua frente, um lobo caído, e outro se aproximando rapidamente. Lin Ye ergueu seu cajado em direção a eles, mas algo chamou sua atenção na lateral. Um lobo selvagem já estava próximo, com a boca aberta. Nesse momento, ele ativou sua técnica de cura, infligindo 50 pontos de dano de inversão no lobo selvagem, levando-o à morte e ganhando mais 10 pontos de experiência. O nosso protagonista olhou para ambos os monstros, percebendo os pontos que recebeu, e pensou: neste caso, se eu eliminar todos os monstros da instância, posso pelo menos subir de nível. Meu alvo é o chefe final oculto. Mesmo com uma diferença de apenas um nível, não é problema. Enquanto estava imerso em seus pensamentos, outro lobo se aproximou por trás, pronto para atacar. Assim que o sistema informou que seu tempo de recarga estava completo, Lin Ye se virou para seu oponente e apontou sua arma para frente, lançando sua habilidade de cura, ganhando mais pontos de experiência. Ele limpou o rosto pensando: eu me preparei cuidadosamente para este dia chegar, afinal, o inimigo não se importa com o seu nível quando está prestes a te matar. Logo depois, uma tela do sistema surgiu, informando que ele tinha saído do modo de combate, fazendo-o desativar a inversão e restaurar seus atributos. O nosso protagonista fechou os olhos, pensando na janela de status, e então o sistema informou que ele estava agora no nível 2, com um aumento em todos os seus atributos. Além disso, ele recebeu 2 pontos de atributos livres que ele poderia adicionar. Ele confirmou: sim, adicione todos os pontos à inteligência. No mesmo instante, ele sentiu sua inteligência aumentar e pensou: minha habilidade é curar sem causar danos e restaurar a mana continuamente. Então, eu quero alocar todos os pontos na inteligência. Dessa forma, depois de reverter a situação, posso maximizar meu dano mágico causando morte instantânea. Não muito distante dali, o diretor da academia revelava um mapa informando: essa direção é proibida para exploração durante o ensino escolar. Ele quer desafiar o chefe oculto, o Rei Lobo descendente das trevas de nível 5? Ao especular sobre isso, o diretor parou por um momento, observando as ações daquele jovem sacerdote, pensando: impossível, a menos que esse garoto esteja procurando a morte deliberadamente. Seu talento oculto está no nível lendário ou mesmo acima do lendário. Ele começou a mexer em sua barba branca. Respirou fundo e disse: infelizmente, como ele optou por não revelar seu talento publicamente, terei que olhar para outros candidatos promissores primeiro. Eu espero que o Lin volte com vida. O homem misterioso que estava completamente interessado em nosso protagonista desde a sua escolha de sacerdote começou a rir, dizendo: velho, por que se preocupar tanto quando podemos fazer uma aposta? Eu aposto que ele pode quebrar o recorde. Mas você disse que essa garota é uma candidata promissora? Sinto que ela deixa a desejar, na verdade, falta-lhe fogo. Agora, eles observavam o time liderado por Mumu, que avançava pela floresta. O homem ainda comentava que os pensamentos dela eram ambiciosos, mas a aplicação prática era um tanto... Não sabemos ao certo o que ele queria dizer, pois naquele momento algo chamou sua atenção. Um lobo selvagem e feroz rosnou e saltou em sua direção. A deusa Mumu não hesitou nem por um instante. Parecia até que estava acostumada com toda aquela agitação. Estendeu a mão e proferiu: Frost Nova! Os gelos se formaram em sua mão, acompanhados por uma explosão de luz,
revelando seu poder sobrenatural. A cena foi tão intensa que aqueles que estavam com ela acharam simplesmente sensacional e perceberam o quão poderosa sua deusa poderia ser. Os gelos foram em direção ao lobo selvagem, que foi perfurado sem piedade. Os grunhidos dele chamaram a atenção de outros que corriam em sua direção. Mumu percebeu que isso não era bom. Então segurou seus companheiros pelas roupas e correu para longe, dizendo: Mais inimigos estão vindo! Corram! A menina que os acompanhava apenas pensou: Oh não, minha imagem de deusa foi arruinada em um instante. Enquanto corriam, ela parou bruscamente e se virou para trás, pedindo aos seus companheiros que se colocassem atrás dela. Então, juntou as mãos e começou a emanar novamente as cores de sua energia, ativando seu talento chamado Lágrimas Biônicas. Uma nova Momo, porém translúcida, apareceu como um clone, esticando as mãos. Novamente, ela ativou a Frost Nova, direcionando diversos gelos pontiagudos nas criaturas que os perseguiam. A graciosa Mumu limpou um pouco de suor da testa, suspirou e disse: Estamos seguros agora. O diretor parecia orgulhoso. Começou a rir, mexendo em sua barba, e falou com o homem misterioso. E então? Eu disse que estava tudo bem, não disse? Mas, como resposta, o homem apenas comentou: Não se pode ir muito longe confiando apenas no talento sem ter consciência de combate. De volta à instância, um coelhinho aparentemente indefeso estava parado ali, mas logo em seguida, algo chamou a atenção daquela criatura ágil. Sem que esperassem, um dos lobos selvagens voou pelo ar jorrando sangue e o sistema anunciou: nível aumentado para 3. Nosso protagonista estava comemorando e mais uma vez ele distribuiu seus pontos. Ele estava bastante satisfeito, afinal, essa velocidade era exatamente o que ele esperava, e eliminar os mobs restantes o levaria ao nível 4. De longe, ele ouviu um barulho na mata que capturou completamente sua atenção. Voltou-se para trás, sabendo que tinha encontrado o que procurava. Dirigiu-se a uma moita e avistou um enorme lobo no alto de um precipício, junto com uma matilha, todos sob a luz da lua cheia. Ali estava o Rei Lobo, descendente das trevas, de nível 5. Possuía mais atributos que os mobs normais e era conhecido como o governante feroz da Floresta dos Lobos. Ao avistar qualquer criatura, perseguia implacavelmente. Os lobos em toda a floresta eram seus subordinados, obedecendo suas ordens e despedaçando quaisquer inimigos. Como o chefe oculto desta instância, o Rei Lobo era considerado tabu nos livros didáticos. Inúmeros jovens talentosos sofreram ferimentos graves ou mesmo deficiência ao tentarem desafiá-lo. Futuros heróis foram impiedosamente mordidos até a morte por ele. Desde o incidente mencionado, a Academia listou este lugar como território proibido. E lá estava o imponente inimigo em seu trono sob o céu noturno, como se nada estivesse acontecendo. Lin Ye estava escondido atrás de uma árvore pensando. Esses lobos selvagens parecem sempre cercar o Rei Lobo, mas na realidade, como animais normais, eles ocasionalmente se afastam para encontrar um local conveniente. Eles não necessariamente retornam ao covil imediatamente após resolverem suas necessidades. Em vez disso, podem dar uma volta pela área. A frequência desses caras se afastando não é baixa, proporcionando oportunidades para derrotá-los um por um. Essa foi a estratégia do nosso jovem sacerdote, que acabou pegando um lobo selvagem distraído pelas costas, como se fosse o predador mais cruel da floresta, e assim, obteve mais 10 pontos de experiência. Lin Ye contemplava o resultado de suas ações enquanto pensava: mobs problemáticos são realmente as melhores presas para mim. Uma vez que minha experiência aumentar, enfrentarei o Rei Lobo descendente das trevas sozinho. Dessa forma, com menos e menos subordinados vivos para o Rei Lobo, meu nível continuará aumentando. A aura carmesim começou a circular em sua mão, enquanto segurava o cajado, não demorando muito para emanar uma forte energia no meio da floresta, onde havia vários corpos dos mobs de lobos selvagens. E assim, o nosso poderoso jovem sacerdote teve seu nível aumentado para 4. O Rei Lobo percebeu sua presença e avançou ferozmente em sua direção com apenas um pulo, enquanto Lin Ye, com um sorriso satisfeito, comentou: Finalmente percebeu algo errado? Até esse momento, o cajado estava ardendo com um fogo carmesim. O Rei Lobo era o dobro de seu tamanho e possuía 2.000 pontos de vida,
1000 de mana, 500 de ataque e 200 de defesa. Então, vamos começar o jogo final, Rei Lobo, disse o nosso jovem encarando seu inimigo. Essa quantidade terrível de vida e atributos de ataque superava os lobos selvagens comuns em 50 vezes. Se um novo desafiante o encontrasse, seria esmagado até a morte em um golpe ou torturado até a morte. No entanto, Lin Ye acreditava que seria diferente para ele, pois o rei avançou contra ele com velocidade, mas ultrapassou Lin Ye, que ficou invulnerável envolto em sua habilidade verde que aumentava seus pontos de cura. O feroz lobo rugiu, não se agradando nada desse garoto atrevido que ria enquanto dizia: "Obrigado, meus músculos e ossos estão se sentindo muito melhores agora." O rei tentou novamente atacá-lo, mas, como da primeira vez, em vão, pois nenhum de seus ataques o atingiu. A única coisa em que Lin Ye conseguia pensar naquele instante era que ele verdadeiramente possuía um talento de nível divino. Os ataques do lobo estavam reabastecendo seus recursos, e se continuasse atacando assim, logo ele seria derrotado. O rei não conseguia entender por que seus esforços estavam sendo em vão, e mais uma vez o sistema notificou: técnica de cura, tempo de recarga completo. Vendo isso, Lin Ye sorriu e perguntou: "Acabou, Jéssica?" Nosso protagonista estendeu seu cajado em direção ao Rei Lobo, e no mesmo momento, a luz de sua habilidade emergiu de sua arma, fazendo a barra de vida do boss cair um pouco, o que ele sentiu instantaneamente. No entanto, Lin Ye foi surpreendido quando o rei lançou um ataque básico chamado Golpe da Garra. No momento em que a pata desceu sobre Lin Ye, ele habilmente se esquivou, e a criatura soltou um sorriso maléfico e inteligente, como se tivesse percebido algo. O lugar onde sua pata atingiu estava destruído, e nosso protagonista perguntou: "Descoberto?" O lobo entrou em uma fúria incontrolável, seus pelos eriçados junto com os rastros de sua energia. Mas para Lin Ye, essa descoberta era uma pena, pois era tarde demais. Ele balançou firmemente seu cajado enquanto o lobo saltava sobre ele. Se estivesse cercado por uma matilha de lobos, o protagonista poderia ter que se esforçar um pouco. Lin Ye olhou para a criatura sem nenhum pingo de medo, apenas aguardando seu momento. O sistema então o notificou: tempo de recarga completo. E em seus pensamentos, o nosso jovem apenas afirmou: "Que pena que você está sozinho agora." De longe, entre as florestas, vemos apenas um raio forte vermelho cruzar do chão da floresta até os céus. O boss da Floresta dos Lobos estava morto, e o sistema notificava que nosso protagonista tinha ganhado 1000 pontos de experiência, fazendo-o subir para o nível 5 e completar a instância. Naquele momento, um baú de bronze apareceu como recompensa. Ele havia derrotado 30 lobos selvagens, melhorando sua classificação para nível SSS. Lin Ye deu um sorriso maroto, dizendo: "Oh! Se não fosse pelo fato de que a cura reversa não é considerada uma habilidade de dano, talvez eu não teria conseguido uma classificação assim." O sistema também abriu uma janela, informando a todos os presentes que um aluno tinha completado a instância Floresta dos Lobos, além de ter completado todos os feitos ocultos e alcançado uma classificação de nível SSS. Essa informação deixou todos boquiabertos, se perguntando: quem é e que tipo de talento surgiu em nossa classe? Oh meu Deus, estamos presenciando a história. Por favor, tirem uma foto. O diretor da academia ficou tão espantado quanto os outros, afirmando que isso era sem precedentes e único. Ele disse: conquistar uma classificação SSS nesta instância e completar todos os feitos ocultos. Na minha impressão, apenas Lin Ye ousou aventurar-se naquela terra proibida. O homem misterioso estava impactado com esse feito. Como é possível? Um dos critérios para atingir uma classificação desse nível é limpar a fase sem sofrer danos. Qual é o conceito de completar sozinho sem tomar nenhum dano? Adeus Mumu também entrou na lista das pessoas surpreendidas. Acabei de chegar ao nível A e já estou em perigo. Imagino de onde vem esse grande mestre em nossa classe. Além de me perguntar como está o Lin Ye agora, as pessoas nunca tinham ouvido falar de um jogador iniciante com tanta força na classe dos novatos. Alguns pensavam até que talvez ele fosse um aluno transferido.
Enquanto isso, nosso protagonista sorria satisfeito, admitindo que ele realmente teve bastante sorte. E nesse caso, a única coisa que ele poderia fazer era abrir o baú de tesouro. De dentro do baú saiu um livro de habilidades nível prata chamado Cura Divina, dando a ele 5 pontos de atributos gratuitos, e obteve um equipamento nível prata chamado Adaga das Sombras. O equipamento aumentava o poder de ataque do usuário em 50 pontos e a taxa de acerto em 10 pontos. Ao atacar, havia 5% de chance de infligir sangramento ao inimigo. Sua habilidade de nível 1, a Cura Divina, abençoava todos os aliados em um raio de 10 metros com energia sagrada, restaurando 100 de PV e concedendo um efeito de cura lenta de 20 PV por segundo durante 10 segundos. Lin Ye não perdeu tempo e ativou o livro aprendendo sua nova habilidade, que, fazendo a sua inversão, amaldiçoava todos os inimigos em um raio de 10 metros com energia maligna, deduzindo 100 PV e fazendo com que eles percam 20 PV por segundo. Nossa, essa classe se tornou bem roubada, não acha? Uma classe que inverte suporte para DPS, dando ataques com base no próprio HP. Naquele momento, Lin Ye testou, e tudo ao seu redor tomou dano em área. Nesse teste, ele concluiu que, embora o tempo de recarga seja um pouco longo e consuma muita mana, esse é apenas um pequeno problema nos estágios iniciais. Uma explosão diária com tal quantidade de dano já é o movimento definitivo de ataque em grupo mais forte no estágio inicial. Ele sorriu, sabendo que, juntamente com a clareza, a habilidade compensa as deficiências com tempos de recarga ilimitados e superou a classe de mago mais forte. Tudo estava perfeito, até mesmo sua adaga, que ele começou a rodar sem parar, pensando no que fazer, até que ele falou: "Quanto às adagas, elas são vendidas diretamente para os ricos de segunda geração para despesas futuras. Não posso mais confiar no dinheiro dos meus tios e tias. Eles já fizeram o suficiente por mim." Além de todas essas recompensas incríveis, ele ainda tinha os 5 pontos de atributos, e Lin Ye não podia deixar de reconhecer que esses sim eram o verdadeiro lucro da instância, pois eram super raros. Além dos 2 pontos gerados naturalmente após o aumento de nível, tarefas específicas em instâncias do Reino do Desafio Secreto ou desbloqueio de baús ocultos são as únicas formas de obtê-los. Então, se a avaliação da primeira limpeza de masmorras não atingir o nível S ou acima, as recompensas de atributos não poderão ser distribuídas enquanto atingir a conclusão de nível SSS, recompensará com 5 pontos de atributo adicionais. Ele já sabia o que fazer. Os pontos de atributo extras que receber serão todos alocados em sua inteligência, e a partir de hoje, o nosso protagonista, Lin Ye, será o sacerdote com a maior saída mágica e o dano mais violento possível. Todos que já estavam fora da instância aguardavam ansiosamente para saber quem era o responsável por esse acontecimento. Enquanto o portal se movia com sua luz interna, um dos alunos gritava: "Eles estão saindo! Deve ser um time profissional de nível SSS." À medida que as pessoas levantavam suas mãos e torciam pela pessoa que estava saindo, começaram a perceber que era o nosso jovem sacerdote, e então uma dúvida surgiu no público. Espera, como é que só o Lin Ye saiu? Talvez eles ainda estejam resolvendo as coisas. Eu realmente quero ver quão ricas são as recompensas ocultas. A deusa Mumu se aproximou dele chamando e perguntando se tinha sido ele o responsável por isso. Ela estava com um grupo que recebeu o seu amigo dizendo: "Só com base nesse perdedor? Mumu, você está realmente superestimando ele. Se me lembro corretamente, ele entrou sozinho, certo? Ele não poderia ter saído com as mãos vazias." E assim todos começaram a rir, até que Lin Ye mostrou uma adaga e perguntou: "Alguém dos nossos amigos mudou para a classe de assassino? Estou oferecendo uma arma de boa qualidade. Alguém interessado?" Naquele momento todos ficaram surpresos porque como ele conseguiria um equipamento prata daquele nível. Mas para a surpresa de alguns, um jovem levantou suas mãos, iniciando assim sua vontade de comprar e afirmando que ele queria comprar por 10 mil. Assim que um demonstrou interesse, outras pessoas começaram ali mesmo a dar lances cada vez maiores, e até contataram os seus pais para aumentar ainda mais o valor. No meio desse caos de lances, uma pessoa não pôde acreditar que estavam comprando um equipamento premium por apenas 20 mil, e então ele gritou: "Vou pagar 50 mil." Lin Ye, na mesma hora, pensou:
Este preço realmente condiz com esta arma premium. E no fim ele anunciou se alguém mais queria aumentar o lance, e na frente de todos, quando ele ia fechar por 50.000, uma mulher levantou sua mão e gritou: 100.000 moedas de aliança! Todos ficaram chocados na mesma hora. A renda total de uma família média em um ano é de 10.000 moedas de aliança. Acumular 100.000 exigiria que uma família se abstivesse de comer e beber por um período inteiro de 10 anos. Era simplesmente um preço exorbitante. Lin Ye soltou um sorriso feito e pensou: 100.000 é de fato um preço alto, mas não é demais para comprar esta adaga premium. Em seguida, a arma em sua mão brilhava, firmando o seu trato feito. As pessoas começaram a se aproximar dele, cheias de curiosidades, dando tapinhas nas costas e perguntando: Lin Ye, em que nível você está agora? O nosso protagonista já estava no nível 5. De longe, o velho diretor e o homem misterioso observavam o nosso jovem sacerdote. Eles ouviam as diversas perguntas que os alunos queriam saber. Lin Ye, com quem você acabou se juntando, afinal? Poderia ser: você realmente conseguiu subir sozinho até o nível 5 no calabouço? Você realmente alcançou a classificação SSS? Rápido, nos ensine como você fez isso. Vendo toda aquela situação, o diretor então concluiu que ele não parecia ter se juntado a ninguém. Mas o homem misterioso achava aquilo impossível. Afinal, ninguém pode alcançar isso na história, especulando até que ele deve ter encontrado uma equipe depois de entrar no calabouço. O homem misterioso já não era mais misterioso. Era um adulto que usava óculos e tinha seus cabelos pretos e uma expressão desconfiada, afirmando: é possível para um aluno alcançar uma classificação SSS sozinho em um calabouço para iniciantes? Seu requisito é fazer sozinho e sem receber nenhum dano. Atualmente, todos os profissionais de primeira linha na fase de iniciante não conseguem realizar tal feito. Quando nos aproximamos, vemos que todas as pessoas já começavam a adular o jovem Wang Shuai, deixando-o completamente irritado, especialmente quando seus amigos perguntavam se realmente ainda precisavam irritá-lo. No entanto, o jovem de cabelos azuis franziu a testa, cerrou os dentes e fechou o punho, dizendo: acho que é apenas sorte. Talvez ele tenha trapaceado de alguma forma. Um sacerdote de baixo nível. Até onde ele poderia ir? Percebendo que seu amigo estava fora de si, os outros dois companheiros não quiseram desmentir o argumento, dando-lhe razão. Exatamente. Olhe para ele. O olhar de alguém que teve sorte. Cara, vamos ensiná-lo uma lição de verdade quando tivermos a chance na próxima vez. Não muito tempo depois, o diretor já estava diante de todos os alunos no local, proferindo seu discurso. Tudo bem, alunos. Todos os testes foram concluídos. A partir de hoje, vocês não são mais estudantes comuns, mas aprendizes profissionais com habilidades extraordinárias. Em 30 dias, como todos vocês sabem, vocês passarão pelo evento mais importante de suas vidas, o teste profissional. No futuro, se vocês voltarem a ser pessoas comuns ou se tornarem heróis da humanidade lutando contra a maré de demônios, depende inteiramente do seu desempenho na avaliação daqui a 30 dias. Durante este mês, façam bom uso das instâncias de baixo nível atribuídas pela escola e esforcem-se para chegar pelo menos ao nível 10. Lin Ye estava confiante em seu olhar penetrante enquanto o diretor fazia seu discurso, pensando: o teste profissional deve ser concluído em equipe. Um dos critérios importantes para a pontuação é a coordenação da equipe. Ele olhou para a deusa Mumu, que também estava tão intensa quanto ele, sabendo que seu parceiro de cooperação já estava decidido. Vendo-a com essa força, ele pensou: ah, não se deixe enganar pela aparência distante dela. Todos os dias ela é, na verdade, quem mais precisa de cuidados. Desajeitada e de mente simples, mas extremamente leal e facilmente enganada, sempre incapaz de esconder sua verdadeira natureza. Mesmo que ela desperte talentos poderosos, eu devo protegê-la de danos. Lin Ye já conseguia imaginar eles lutando juntos e sabia que essa era a missão que ele tinha. Afinal, esse é o acordo entre eu e seus tios, acima de tudo dele, porque ele não vai deixar que a tragédia daquele tempo aconteça novamente. Lin se aproximou de sua amiga, segurou em seus cabelos longos e rosados e perguntou: pulamos o jantar em casa esta noite e vamos para a instância da Floresta Selvagem? Não demorou muito para que eles se encontrassem diante de uma nova instância da academia chamada Caverna de Pedra.
Ela era de nível 3 a 6. Na DG informava que a dificuldade disponível era recomendada para uma média de 5 a 10 jogadores. Ali, na sombria caverna de pedra, inúmeros escorpiões venenosos residem. Todos precisariam ter cuidado. Embora seus ataques não sejam letais, o veneno em suas caudas é bastante problemático e precisa ser evitado. No modo normal, a DG apenas pedia para que fosse feito o melhor para matar o rei escorpião venenoso, e no modo difícil, ele precisa fazer isso sem ser envenenado. Caso o rei não fosse derrotado dentro de um certo período de tempo, ele entraria em fúria. O nosso protagonista não perdeu tempo e selecionou o modo mais difícil. As instâncias de desafio podem ser escolhidas com base na dificuldade, que aumenta gradualmente à medida que o nível da instância sobe. Quanto maior a dificuldade, mais difíceis serão os atributos dos monstros, várias exigências para a conclusão e a necessidade de mais participantes, levando a recompensas mais ricas. E as instâncias para iniciantes geralmente têm apenas 3 níveis de dificuldade: normal, difícil e pesadelo. A instância da Caverna de Pedra, um calabouço para iniciantes, possui apenas os níveis de dificuldade normal e difícil. Mumu ficou um pouco apreensiva com as escolhas que Lin Ye estava fazendo e então perguntou: embora seja um calabouço para iniciantes, desafiar o nível de dificuldade difícil do raid e mirar em uma classificação SSS? No entanto, ele pede apenas que sua amiga confie nele. Mesmo assim, ela retruca: não é que eu não confie em você, é apenas que sinto que sem dano é um pouco difícil para mim. Isso pode te segurar. Mas ela mal pode ter tempo de concluir seu argumento. Ele se virou para ela com uma expressão confiante no olhar, afirmando que existe um método de pular algumas etapas neste calabouço. Mumu ficou completamente surpresa. Skip class? Você quer dizer evitar algumas áreas onde existem monstros? Lin Ye começou a explicar a estratégia que ele elaborou. Os monstros e o terreno neste calabouço são fixos. Encontrei alguns dados deixados por veteranos, integrei-os e reconstruí o layout. De acordo com as estimativas, esquipar é viável. Mumu, ainda receosa, aceitava o quanto isso era impressionante. Era como se pudessem recriar a cena puramente por dedução. Ela se lembrou de um momento em que abriu a porta do quarto vendo ele trabalhar. Na verdade, eu sempre soube que Lin Ye estava escondendo sua verdadeira força. Ele começou a pesquisar várias instâncias e monstros muito cedo, calculando vários dados. No entanto, em todos os exames teóricos, ele mal passou. Todo mundo pensava que ele era um tolo fácil de intimidar. A mente de Mumu viajava, e assim que o nosso protagonista percebeu, perguntou: por que você ainda está sonhando acordada? Vamos. Mumu voltou assim, compreendendo o que ele dizia, e seguiu acreditando que ele definitivamente se tornará o herói que salvará o mundo. Eles entraram no calabouço da caverna de pedra, e tudo parecia lindo e mágico. Mumu ficou encantada com a aparência da DG. Uau! Mas Lin chamou sua atenção, avisando sobre como este é um calabouço da floresta selvagem, mais perigoso que os calabouços anteriores. O sistema informou a eles que, devido à insuficiência de membros na equipe da instância, ela será forçadamente combinada com outras equipes. Percebendo isso, Lin Ye tocou no solo, pegou uma das pedras e disse: esta instância pode realmente ser combinada forçadamente com outras equipes de instância. Então, não só temos que enfrentar monstros, mas também a competição. Tenha cuidado! De repente, no momento em que ele pediu uma atenção extrema, atrás dele houve uma forte explosão. Não muito longe dali, um jovem foi atingido por um líquido na cabeça, que o fez instantaneamente voar para trás, colidindo com a parede, deixando um de seus companheiros desesperado. O homem segurou seu rosto, que jorrava muito sangue entre seus dedos. À frente deles, havia diversos escorpiões. Com certeza, aquele grupo não esperava que aqueles pequenos mobs fossem tão destruidores. O perigo das instâncias da floresta selvagem, no nível de dificuldade difícil, excedeu muito a imaginação daquela equipe. Eles enfrentavam o nível 3 daquelas criaturas que, com caudas venenosas, se atingidas, deixarão a vítima paralisada. Se envenenada repetidamente, pode até paralisar o coração. E isso era algo que realmente deixava todos ali tremendo de medo. Lin Ye se aproximou do grupo, que logo percebeu sua presença. Animado, um dos homens daquela equipe gritou: Ei!
Lin Ye, venha nos ajudar a lutar. Você esqueceu do tratado de ajuda mútua da academia? Nosso protagonista o encarou sem dizer nada, apenas com uma expressão de desprezo pelo abuso, mas em seguida se pronunciou dizendo: Cuide-se. E assim, ele segurou a mão de Mumu e ambos deram meia volta velozmente, dando o primeiro skip no local. O cara ficou desesperado, chamando Lin Ye de desprezível sacerdote. Nosso protagonista ressaltou: Lembre-se, esses escorpiões têm muito medo de água e são todos lutadores corpo a corpo, sem métodos de ataque de longo alcance. Então, fique atrás de mim e ouça minhas ordens. Eu garanto que você não será envenenada por eles. Por mais que ela tivesse compreendido todas as suas instruções, havia mais uma coisa. Eles eram muito sensíveis ao som. Os dois caminharam em direção a um grande monstro com garras e vários olhos. Naquele momento, Lin Ye ativou uma técnica chamada Raid, deixando tudo à sua volta vermelho, e então acertou a criatura, tirando 90% de sua vida. Impressionada, Mumu ficou de boca aberta, dizendo: Então é esse o seu talento? Então essa classificação SSS... Mas com um único movimento, Lin Ye colocou a mão na boca fazendo Xiu. O requisito básico para o skipping é passar por uma rota única e evitar a atenção dos monstros. O mapa onde as criaturas com medo de água se reúnem tem um poço d'água. Essas fontes não representam perigo aos humanos e podem ser usadas como água potável. Então, percebendo isso, ele deu um salto para a água, chamando-a. Ela olhou para o que ele tinha feito e em seguida saltou também, acompanhando o nado logo atrás dele. Eles chegaram até o outro lado, e enquanto nosso sacerdote analisava o campo, a deusa Mumu graciosamente tentou se enxugar. Ele ergueu uma das pedras e tacou no chão, criando um círculo de vento em espiral, chamando assim a atenção de alguns monstros. O som do impacto foi tão alto que chegou aos ouvidos sensíveis das criaturas que estavam com outra equipe, fazendo-o se retirar imediatamente. O pessoal da equipe até ficou confuso, perguntando o que estava acontecendo. O vento formou um ciclone que, ao se misturar com a água, se tornou ainda mais intenso, criando uma barreira natural contra aqueles predadores. Aquela criatura estava com a barra de vida cheia e doida para atacá-lo. Ele era o Rei Escorpião de nível 6. Nosso menino não perdeu tempo e deu um de Bruce Lee, mandando: Ei, venha me pegar! Enfurecido, a criatura brilhou os olhos, balançou sua cauda, fazendo grunhidos. Lin Ye, parecendo muito satisfeito com o resultado e ansioso pela luta, comentou: Se você não subir, então é a vez de todos nós. Ele ergueu seu cajado e dele saiu a figura de uma caveira vermelha que emitia a morte de 5 escorpiões, seguido de 10 e 100 cumulativos. O grupo que estava presente na DG acabou presenciando essa ação e ficaram de boca aberta, surpresos. Um sacerdote, tendo um dano de feitiço tão poderoso? Mal conseguimos derrotar um escorpião com o esforço combinado de toda a nossa equipe, mas nas mãos dele é como um cordeiro ao matadouro. Que tipo de monstro nós provocamos? Não, não pode ser. Aquele que quebrou o recorde. Será que é realmente ele? A deusa Mumu também não ficou para trás. Ela ativou o seu feitiço de gelo, afirmando que cuidaria dos que sobraram. Sua chuva de gelo todos foi em direção às criaturas, perfurando todos, fazendo com que ela matasse os demais escorpiões, ganhando suas experiências também. Essa ação fez com que ela fosse para o level 4. Ela ficou surpresa. Eu subi de nível tão rápido! Em seguida, ele a olhou seriamente, informando que agora eles enfrentariam o Rei Escorpião Venenoso. A criatura aos poucos entrava na água, demonstrando que ele realmente poderia resistir ao seu medo inato dela. Mumu lançava um feitiço de gelo que infligiu 10 de dano ao escorpião venenoso. Na mesma hora, ela percebeu que isso era pouco, dizendo: A defesa do Rei Escorpião Venenoso é realmente tão aterrorizante? O que devemos fazer? Se cometermos um erro, podemos apenas... O monstro estava se aproximando cada vez mais, e nosso protagonista apenas a interrompeu falando: Não se preocupe, seu ponto fraco está no núcleo vital do segundo segmento de seu abdômen. Nós podemos! O rei começou o seu ataque dando uma patada em direção a eles. No entanto, Lin Ye segurou sua amiga pelo braço e deu um salto desviando. O salto foi até o teto, onde ele aproveitou e cortou um pedaço pontudo que caiu no chão no mesmo instante, servindo como base para eles. Mumu, continue criando apoios.
disse ele enquanto pousava. Logo depois, ergueu seu cajado e disparou um ataque, ativando a técnica de Raid, dando 150 de dano ao rei. E mais um pouco, o HP da criatura desceu. O rei levantou suas patas, seus olhos brilharam em vermelho, querendo alcançá-lo. Foi então que o nosso protagonista virou para sua amiga, afirmando: "Chegou a hora!" E prontamente ela lançou um feitiço de gelo. Ele pulava de apoio a apoio, focando seu olhar no meio do peito de seu oponente, pensando: "O rei escorpião venenoso só ergue o corpo quando usa este movimento, revelando seu ponto fraco em seu abdômen." E assim, Lin Ye acertou um golpe preciso. Isso deixou Mumu surpresa. Incrível! O sistema então notificou, completando todos os elementos ocultos, matando o chefe do calabouço Rei Escorpião Venenoso, matando todos os escorpiões venenosos, sem veneno infligido durante toda a jornada. Classificação atualizada para nível SSS. Obteve um baú de tesouro dourado. 5 pontos de atributo gratuitos. Isso levou o nosso protagonista a subir para o nível 6. Após essa sensacional demonstração de talento e força, o grupo que estava local se aproximou chamando por ele. Eles ajoelharam chorando e tremendo. Seu senhor não guarda rancor. Implorando para ser acolhido sob as asas do Deus da Noite, eu estou disposto a ser seu capacho. Lin Ye, mal se virando para os dois, apenas pediu para que tudo o que eles presenciaram fosse mantido em segredo, afirmando: "Não falem nada. Caso contrário, enfrentarão as consequências." Não passou muito tempo e eles se teletransportaram para outro local, um lugar onde ninguém poderia ver as recompensas que poderiam ganhar. Diante de um baú, nosso protagonista pediu que fosse aberto. No mesmo instante, o sistema informou que haviam ganhado uma habilidade do tipo crescimento chamada Poison Bubble, além de um equipamento do rank divino e mais 2 equipamentos de rank prata. Além disso, conseguiram 5 pontos de atributos gratuitos. Mumu ficou completamente surpresa. 5 pontos de status grátis? Não é de admirar que seu poder seja tão alto. Um dos equipamentos obtidos era a Espada da Caça, uma arma de nível 1 e rank prata atribuído à classe de espadachim. O outro era as Botas do Vento, um calçado de nível 1 e rank ouro. Enquanto o livro de habilidade era de rank ouro e poderia ser aperfeiçoado. A habilidade invocava uma bolha de veneno que causava dano de alvo único após o contato com o corpo do alvo, podendo produzir dano de veneno ao explodir, e o alvo atingido tinha uma certa chance de entrar no estado envenenado por 5 segundos. O Anel de Esmeralda era uma joia de nível 1 limitado de rank prata. A deusa achou tudo aquilo incrível e, com os olhos brilhando, falou: "Céus, o espólio de um baú do tesouro de rank ouro é realmente muito..." Ela nem conseguia completar sua frase, mas satisfeito, nosso protagonista completou: "Os 2 equipamentos de rank ouro podem ser considerados os melhores equipamentos para iniciantes, mas o maior tesouro entre eles é aquele anel de rank prata." Ele pegou o anel em suas mãos pensando consigo mesmo. Mesmo que o anel de esmeralda seja de rank prata, ele pode reduzir o tempo de recarga. É até comparável aos pontos de status grátis. Se isso fosse colocado em leilão, seria vendido por milhões de moedas de aliança. Mumu pegou o livro de habilidades para mostrar a ele, mas ele a instruiu a pegar, pois era focado na classe de magos. No entanto, ele recusou, afirmando que era uma habilidade de veneno de rank ouro, mas o que ela tinha usado era gelo. Ela sorriu e explicou: "Depois de selecionar minhas estatísticas de habilidade, só posso aprender habilidades do atributo gelo como um mago. Não sou compatível com outras habilidades." De repente, ela foi interrompida quando o sistema anunciou que o talento oculto, Mestre dos 5 Elementos, foi ativado. Isso fez progredir o talento em 2/5. Mumu teve seu corpo envolvido por uma chama dourada, deixando-a completamente confusa. Vendo suas mãos, ela comentou: "Como? Talento Mestre dos 5 Elementos? O que isso significa? Nunca ouvi falar de alguém ativando um talento oculto depois de adquirir novas habilidades." Lin Ye achou tudo muito interessante. Parecia que ela precisaria de mais livros de habilidades. Se você coletar aqueles com elementos diferentes o mais rápido possível, você deverá ser capaz de obter ganhos inesperados. Acho que isso poderia ser sua vantagem sobre outros magos. É sua carta na manga, disse ele.
Mumu ficou feliz. Minha carta na manga? Seus olhos brilharam, até que Lin Ye chamou para se retirar. Enquanto saíam do local, Mumu queria tirar algumas dúvidas a respeito da distribuição de seus pontos gratuitos, porém nosso rapaz apenas comentou: Eu tenho o meu próprio caminho, e ele não se encaixa em você. Na saída do calabouço, um grupo das mesmas pessoas os esperava. Algumas não conseguiam nem acreditar que um grupo de novatos tinha conseguido finalizar a DG, e eles podiam sentir arrepios só de pensar nisso. Vendo Mumu, a maioria dos rapazes ficou animada. No entanto, quando notaram nosso sacerdote por perto, começaram a discutir sobre ele novamente. De repente, um carro de luxo chegou ao calabouço, silenciando todos. Ele abriu a porta e o proprietário saiu do carro, começando a elogiar nossa deusa. Lao Zhao, vejo que a garota que você mencionou é realmente a melhor. Além de atraente, é forte. Mumu imediatamente pegou nosso protagonista e disse que deveriam ir embora, informando até que ela não gostava de rapazes assim e não queria mais estar ali. A verdade é que ela sabia muito bem de quem se tratava. Ele é alguém que depende de sua família rica para saquear e dominar tudo, contratar gênios para fazer vários calabouços, além de que seu hobby diário é brincar com garotas de famílias pobres. E ela achava simplesmente tudo nojento. No entanto, o sujeito não tinha intenção de desistir e pediu para ela ouvi-lo, apresentando-se. Querida, prazer em conhecê-la. Meu nome é Huang Xiaofeng, o único herdeiro do grupo Huang. E assim estendeu sua mão com um sorriso malicioso. Pelo que as pessoas diziam sobre ele, não tinha uma boa reputação. Além de faltar um semestre inteiro, comprava todos os equipamentos de qualidade, sendo suficiente para até ser o número 1. Ele ainda arruinava os corações de pobres meninas. Xiaofeng percebia que não importa onde ele fosse, sua fama sempre o perseguia. Mumu, um pouco sem graça, se escondeu atrás de Lin Ye e afirmou: Não, eu tenho um namorado. Deixando o nosso rapaz desconcertado, pois em comparação com ela, o sujeito parecia muito comum. Isso enfureceu Xiaofeng, ainda mais depois de ouvir Lin retrucar que ela poderia estar usando ele como escudo. Ele tentou empurrar nosso herói para longe, gritando: Saia da frente! No entanto, o nosso rapaz interveio na mesma hora. Depois de arranjar uma razão para lutar, ele se lançou contra Ling. Esse perdedor se atreve a me bater? Você nem vale isso tudo. O jovem ativou uma habilidade de guerreiro para atacá-lo, mas quando estava quase se aproximando, Lin ativou sua reversão, fazendo com que o feitiço virasse contra o feiticeiro. Depois de receber um golpe de si mesmo, ele caiu de joelhos e gemeu de dor. Ah, isso dói muito! Ele levantou sua cabeça e, irritado, perguntou que tipo de truque sujo ele tinha usado. Lin Ye, com a cara mais inocente do mundo, apenas respondeu: Hein? Eu não fiz nada, todo mundo viu. Com um sorriso satisfeito, revelou que ele era um sacerdote, o que significava que não podia causar dano a ninguém. As pessoas que estavam presentes apenas confirmavam exatamente a mesma coisa. Decidindo que o sujeito era apenas sortudo, Xiaofeng avançou para atacar novamente. No entanto, no momento seguinte, ele percebeu que não conseguia se mover, começando a berrar, afirmando que ele estava jogando sujo. A sombra de Lin pairava sobre aquele jovem rapaz arrogante, e isso só gerava o pensamento: é apenas um pequeno experimento sobre o efeito da reversão da cura. Parece que, além de causar dano ao alvo, a habilidade de pilhagem também pode produzir efeitos negativos. Embora ele só tivesse usado metade de sua força, o resultado foi excelente. No entanto, Xiaofeng ainda não tinha aprendido a lição e começou a ameaçar Lin Ye. Se você tem coragem, me liberte. Você ousa usar suas habilidades para lutar comigo? Você deve se arrepender agora. Ainda pode se ajoelhar diante do meu pai e se desculpar. Felizmente, ele tinha um amigo bastante perspicaz que imediatamente percebeu o talento oculto de nosso herói. Um sacerdote que derrotou instantaneamente o Sr. Huang de pele dura e bem equipado. Algumas pessoas atrás dele ainda estavam comentando sobre como Lin Ye deveria ter limpado a DG inteira em seu primeiro dia despertado, chegando ao nível 5. E essa informação fez o amigo de Huang pensar: quem diabos é esse cara? Pedindo desculpas a Lin Ye pelas ações impulsivas de seu amigo, ele rapidamente acalmou o bagunceiro, que tentou resistir dizendo que ele não deveria ter que se desculpar por ele. Mas logo em seguida, ele ativou um selo olhando para o jovem ajoelhado e colocou na testa dele, deixando-o adormecido como um zumbi.
Ele segurou Xiaofeng pelos ombros, dizendo: Ele é Huang Xiaofeng, o jovem mestre do grupo Huang. Após os eventos de hoje, tenho medo de que ele não vá deixar isso passar e vai mandar pessoas para causarem problemas a você. Ele retirou um cartão do bolso e o aconselhou. Você não deveria ir à escola este mês. Há 5.000 yuans nesse cartão. Considere como um pedido de desculpas. Se você precisar de ajuda para evoluir de nível, você pode me contatar. Vou garantir que você não fique para trás antes do teste, mas espero que você me dê alguma consideração e evite ele por um tempo. No entanto, nosso rapaz recusou, achando até que esse homem era realmente interessante, pois ele não estava tentando proteger o seu jovem mestre e nem estava tentando jogar lenha na fogueira. Muito pelo contrário, ele estava só oferecendo ajuda. No fim, ele se virou afirmando: Se eu não estou ofendido, eu também não ofenderei. Na verdade, gostaria de ver quantas pessoas ele pode mandar para me encrencar. Mas sua satisfação ficava em seus próprios pensamentos, pois isso aconteceu simplesmente na hora certa de testar a verdadeira força de combate de sua habilidade catastrófica. Após algum tempo, uma notícia chocante surgiu no fórum. Uma estratégia de speedrun para uma caverna de nível difícil, que permitia passá-la em 1 minuto e 30 segundos. Um guia completo para alcançar a classificação SSS estava disponível por 5.000 moedas de aliança. Além da estratégia, um anel de esmeralda e uma espada de caça também estavam à venda no fórum. Quase imediatamente, todos começaram a discutir vigorosamente a notícia. Alguns estavam dispostos a vender suas casas apenas para obter o anel, enquanto outros duvidavam que o guia fosse genuíno, considerando impossível atravessar as masmorras desse nível tão rapidamente. Mumu, por outro lado, estava preocupada com o alto preço do guia. No entanto, nosso herói não duvidou de sua decisão, sabendo que ninguém poderia recusar pontos de atributo adicionais gratuitos. Inicialmente, os profissionais questionaram a autenticidade do guia, achando que algo assim seria impossível, ainda mais com o nível das masmorras. No entanto, o interesse logo predominou e decidiram comprá-lo para testá-lo. 3 minutos depois, tinham conseguido o tão sonhado SSS, atestando assim sua veracidade. Comentários positivos dos jogadores que adquiriram o guia começaram a surgir no fórum, fazendo com que os demais jogadores também corressem para comprá-lo. Cada vez mais jogadores atravessavam com sucesso a masmorra usando o guia, aumentando ainda mais sua popularidade. Em pouco tempo, o post alcançou o topo das tendências e todos que o compraram elogiavam seu criador. Mumu ficou chocada com a quantidade de dinheiro que ele havia obtido em tão pouco tempo. O fenômeno viral até chegou aos ouvidos dos executivos de grandes empresas que estavam curiosos para descobrir a identidade do autor do guia. Um deles até pediu para que seus agentes procurassem informações e, em resposta, falaram: Ainda não sabemos. Eles usaram métodos de hacking para ocultar suas informações antes de postar esta mensagem. Mas podemos dizer que o IP está localizado aproximadamente na academia profissional da cidade de Jiang. O homem desconhecido sorriu, comentando que ouvira falar sobre algo interessante acontecendo lá.